também muitas vezes alcoolizada, ameaçando separação e ameaçando suicídio. Então, um cenário muito difícil para uma criança se desenvolver. Isso tudo aconteceu quando eu tinha lá meus 8 anos e isso se desenrolou até a minha juventude, quando eu saí de casa. Embora fosse um lar totalmente desestruturado do ponto de vista emocional e principalmente espiritual, eles sempre foram pais que nos amaram, pais que investiram em nossas vidas. Meus pais, os 2 professores, meu pai acabou indo para a profissão de professor depois que perdeu os seus bens. Eles fizeram de tudo para que os filhos pudessem ter estudo, pudessem ter uma profissão. Então, aí, saí para estudar, fazer a minha faculdade e aí conduzir a minha vida. Muitas coisas aconteciam na nossa casa que naquele momento eu não sabia explicar. Eu, por diversas vezes, vi objetos voando, luzes acendendo e apagando, vulto de pessoas ou vulto daquilo que parecia pessoas. Hoje eu entendo tudo o que a gente vivia, até porque meu pai fazia parte de uma sociedade secreta, que eu não vou entrar no detalhe disso hoje aqui. Mas hoje eu também sei no que ele se envolveu. E então saí, fiz a minha faculdade, me formei, voltei para a cidade onde meus pais moravam e logo em seguida já comecei a trabalhar numa cooperativa do norte do Paraná. Eu sou paranaense, nasci numa cidade pequenininha lá do norte do Paraná chamada Ivaiporã. Poucas pessoas conhecem, a não ser aquelas que nasceram lá, eu acho, porque realmente é pequena. Mas ali naquela cooperativa, no meu primeiro trabalho, eu conheci a minha atual esposa, Jaqueline, que hoje não está aqui, porque nós estamos recebendo um pastor de fora que vai pregar na nossa igreja hoje, e ela teve que fazer essa recepção e atender essa pessoa. Então, infelizmente, ela não pôde estar comigo. Mas eu conheci então nessa cooperativa. Ali, lançamos os olhares, surgiu o interesse, começamos a namorar e a Jaqueline engravidou. Engravidou e aí quem marcou o nosso casamento foi o nosso primeiro filho. Então ela casou, ela já estava com 4 meses e aí começamos a nossa vida então. Uma vida com muita dificuldade, financeiramente. Na época eu ganhava $300 por mês. Isso não quer dizer que uma família não possa viver com $300 por mês. Hoje seria aí em torno de R$900, mas vamos pensar aí em torno de R$1.200. Mas ela fazia faculdade, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar aluguel. Então vocês imaginam a dificuldade que foi o nosso começo. Mas essa não era a maior dificuldade. A maior dificuldade eram as vidas desestruturadas que eu trazia comigo, e que ela trazia com ela também, porque também na família dela não havia ninguém que servia a Cristo, ela também não servia. Nós 2 viemos de famílias de certa forma desestruturadas, a minha mais, a dela menos, mas também não trouxe os conceitos de Deus. Quando o nosso primeiro filho nasceu, o Tiago, um jovem lindo, eu não vou mostrar as fotos aqui, mas se eu mostrasse, com certeza as meninas solteiras aqui iriam se interessar. O Tiago nasceu e eu consegui a minha primeira oportunidade profissional. Eu sempre tive assim, eu sempre fui um sonhador, sempre quis crescer, não tenho preguiça, tenho outros defeitos, mas preguiça não é uma delas. Então sempre busquei esse crescimento. E as oportunidades foram acontecendo, e a primeira aconteceu, eu entrei numa multinacional, fui trabalhar numa cidade maior, chamada Campo Mourão, talvez alguns conheçam, ali no Paraná, e aí a nossa vida mudou financeiramente. A gente já pôde adquirir nosso primeiro carro, nossa primeira casa e tudo mais. Trabalhei nessa empresa por 4 anos, essa empresa foi vendida para um outro grupo, também um outro grupo grande. Isso aconteceu muito no passado, ainda acontece hoje. E nessa compra nós fomos transferidos para o Rio Grande do Sul. Fomos morar lá em Santo Ângelo. E aí, longe dos meus pais, dos pais dela, numa cidade que nós não conhecíamos ninguém. Eu tinha o meu trabalho, me envolvia profundamente no meu trabalho, inclusive nos finais de semana, dava pouca atenção à minha esposa e ao meu filho, e ela, coitada, sem ter um círculo de amizade, sem ter uma igreja, porque isso faz toda a diferença na vida da gente, mas naquela ocasião nós nem sonhávamos em frequentar uma igreja.
ela começou a sofrer demais mesmo. E o que aconteceu? Logo em seguida, a Jaqueline engravidou do nosso segundo filho. Eu vou dar um ponto aqui e vou voltar um pouco para falar da pessoa do Mário, como o Mário era, né? O Mário era uma pessoa extremamente arrogante, né? Pensa numa pessoa arrogante, talvez eu fosse um pouco mais. Eu tinha o costume de falar que as coisas aconteciam não porque Deus agia aqui ou Deus agia ali, não porque eu tinha uma bênção ou porque uma porta tinha se aberto, mas eu dizia de boca cheia que quem fazia as coisas acontecerem eram nós mesmos. Adorava ler bibliografias que falavam sobre pensamento positivo, sobre o poder da determinação, e aí eu conheço até hoje vários autores que trabalham nessa linha, né? E quando eu perdi, então, aquele emprego, primeiro, que a empresa foi vendida, né? Eu lembro que a minha esposa chegou para mim e falou assim, puxa, e agora? O que vamos fazer? Eu falei, olha, eu já estou mandando meu currículo, estou procurando um novo emprego, e foi aí que eu encontrei, então, a empresa, passei por um processo seletivo muito difícil, mas consegui a vaga para entrar nessa empresa e ir para o Rio Grande do Sul. Quando, eu me lembro ainda como se fosse hoje, né? Quando eu trouxe a resposta de que eu estava contratado, a minha esposa falou assim, graças a Deus que você conseguiu esse emprego. Eu falei, não foi. Deus não tem nada a ver com isso. Quem estudou inglês para fazer a entrevista em inglês fui eu. Quem mandou o currículo fui eu. Quem se esforçou, quem tem um histórico de um bom vendedor sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Por diversas vezes em viagens, quando nós chegávamos bem, e até por força da expressão, porque as pessoas nem sempre realmente sentem aquilo que falam, né? A minha esposa falava, graças a Deus que chegamos bem. Eu falava, não, quem veio dirigindo o carro fui eu, quem comprou o carro fui eu, Deus não tem nada a ver com isso. E queridos, não é que eu não acreditasse em Deus, não era isso. Porque uma pessoa que tem um certo, não que eu tenha muito, mas que tem um certo nível cultural, se puder parar um tempo e olhar à sua volta, dificilmente vai negar a existência de Deus. Quando você olha o mar, quando você olha uma flor, quando você olha uma noite estrelada, dificilmente alguém tem a capacidade de dizer e crer que isso tudo nasceu de uma explosão, né? Seria o mesmo que dizer que a biblioteca da cidade explodiu e que a combinação das letrinhas se formou um best-seller, né? A pessoa tem que ter muito mais fé do que um cristão para dizer isso, né? E de certa forma o Mário não negava a existência de Deus, mas o Mário criou um Deus para si. O Mário criou um Deus para que, no momento que ele tivesse em apuros, Deus pudesse vir ao encontro dele. No momento que ele tivesse uma dificuldade, ele pudesse ter a bênção de Deus. Mas no momento que ele fosse fazer algo errado, como, por exemplo, entrar no site de prostituição, como ter uma noite numa boate sem que a esposa ficasse sabendo, o Mário deixava esse Deus em casa. E queridos, 95% da população que está lá fora é isso que faz. Cria um Deus para si. E por isso que muita gente prefere adorar uma imagem. Porque a imagem, como diz lá no Salmo 115, tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, mãos, mas não operam. E a palavra diz que torne-se semelhante a elas aqueles que o adoram. E torna a si mesmo. Acaba se tornando uma imagem sem vida. Uma pessoa que cria um Deus, como eu criei um Deus para mim, acaba adorando um Deus sem vida e torna-se uma pessoa sem vida. A pessoa que adora o dinheiro, ela tende-se a se tornar semelhante ao Deus que adora. Essa pessoa capitalista só dá valor nas pessoas que têm dinheiro, só dá valor nos objetos que têm valor financeiro. A pessoa que adora uma outra pessoa, ela se veste igual, ela procura falar igual. Lembra na época, não é da minha época, mas é Elvis Presley, que as pessoas até hoje, se vestem como, por quê? Porque idolatram, né? Agora tem um lado bom disso, né? Vou também fazer um parênteses aqui, aqueles que adoram o Deus verdadeiro, tendem-se a se tornar parecido a cada dia com esse Deus verdadeiro. Mas eu não era assim. Eu era uma pessoa que dizia, minha frase de carteirinha era, se
Quanto maior o número de igrejas de uma cidade, maior é o nível de ignorância desse povo. Essa era a minha frase de carteirinha. E voltando então à história, lá em Santo Ângelo, né? Vivendo uma crise tremenda no meu casamento, eu estava prestes a uma separação. Talvez se a Jaque não tivesse engravidado do nosso segundo filho, talvez nós teríamos nos separado, porque quando a gravidez surgiu, tanto eu quanto ela acabamos protelando talvez uma decisão mais enfática, mais séria. E essa segunda gravidez, Deus trabalhou na minha vida em 3 momentos muito fortes, muito fortes. Eu vou compartilhar esses 3 momentos com os irmãos, mas eu fazendo o meu curso de inglês, eu acabei conhecendo um casal. Inclusive o Marcelo conhece, o Marcelo parece que tem familiares lá em Santo Ângelo, né? Esse casal é um casal cristão, servos de Deus, que faziam inglês comigo, e eles já tinham a idade que eu tenho hoje naquela época, porque isso foi em 95, então eu era bem mais novo, mas eles já eram um casal aí próximos dos 50 anos, e eu percebia um amor diferente nos dois. Os dois chegavam de mãos dadas no cursinho, os dois se respeitavam, os dois trocavam palavras de reconhecimento, e eu pensava comigo, que bonito isso, que joia, puxa, como eu queria que esse fosse o relacionamento que eu tivesse com a minha esposa. E eu passei a admirar aquele casal, não só pela maneira como um tratava o outro, mas principalmente porque ele era médico, e tinha poder aquisitivo, e ela era dona de uma rede de farmácias que também tinha um grande poder aquisitivo. Então, isso me atraía, porque eu era atraído pelo sucesso financeiro das pessoas. E aquele casal percebeu que eu tinha aquela vontade de me aproximar, e como cristãos eles não perderam a oportunidade. Um dia, no final do curso de inglês, ela chegou até mim e falou, Mário, eu senti no coração, Deus colocou no meu coração o desejo de te convidar para um culto especial que nós vamos ter lá na igreja. Deus tocou no teu coração para me convidar? Mas que igreja, né? Ela falou assim, eu frequento a igreja batista aqui, fica nessa avenida, nós vamos ter lá uma pessoa que teve uma vida transformada, e eu senti no coração de te convidar para você ir lá. Eu também, vou pensar, se der, se eu não tiver nada marcado para esse dia, não tiver outro compromisso, eu não tinha nenhum compromisso, né? Porque eu era um estranho numa cidade, não conhecia ninguém. Cheguei em casa, falei, Jaque, que decepção, e eu que achei que os dois eram inteligentes, pessoas, né? Você veja, são crentes, né? E a Jaque falou assim, a Jaque já sentindo o desejo de uma mudança na nossa família, ela virou para mim e falou assim, você tem a oportunidade de mudar a tua opinião em relação aos crentes, ou mudar a tua opinião em relação aos dois. Não perca essa oportunidade. Ela foi muito usada por Deus, porque ela, conhecendo o marido que tinha, sabia que era exatamente com esse tipo de desafio que ela ia me motivar a ir. E eu falei, tá bem, eu vou, mas olha, com uma condição, minha carteira fica em casa. Porque eu sei como é que funciona esses cultos, eu sei o que eles fazem, daqui a pouco você não consegue sair, né, sem fazer uma grande oferta, né? Muito bem. Deixei realmente a carteira em casa e fui. E cheguei lá, aquela pessoa começou a compartilhar a mudança que Deus fez na vida dela. Primeiro ela compartilhou o poço em que ela entrou. Aquela pessoa tinha sido totalmente tomada pelo poder das drogas, e quando os médicos disseram não tem mais jeito, e como a gente sabe que o nosso Deus adora causas impossíveis, né? Deus pegou aquela pessoa, transformou num homem de influência na sociedade, um homem, um tremendo de um pai, né? E um tremendo de um marido. E eu falei, puxa vida, olha só, se isso for verdade realmente, eu gostaria de conhecer um pouco mais. Mas eu não falei, eu pensei. Eu saí de lá, entrei no carro, minha esposa virou para mim e perguntou, o que você achou? O cara fala bem. E fui para casa, guardei aquilo no coração. Agora eu quero voltar àquilo que Deus falou comigo em 3 ocasiões, irmãos. A Jaqueline foi se aproximando próximo, foi se aproximando do final da sua gestação. Ela estava já no 8º mês, eu tinha uma reunião em Curitiba para ir pela empresa.
E ela foi fazer aquele exame que as mulheres fazem para saber se a criança está pronta, quanto tempo falta, né? E ela tira um líquido de dentro do útero para avaliar essa questão. E o médico falou assim: Mário, pode viajar tranquilo, que falta pelo menos 3 semanas para o seu filho nascer. Entrei no carro. Naquela época, irmãos, não tinha celular como nós temos hoje, a comunicação que nós temos hoje. Eu fui para Curitiba, dei entrada no hotel, liguei para casa, deixei o número do hotel, o número do quarto, para que qualquer coisa que ela precisasse, ela pudesse me ligar. 4 horas da manhã o telefone toca, a Jaque falou: Marinho, assim que ela me chama, Marinho, a bolsa rompeu, eu liguei para o médico não atende, eu não tenho ninguém para ligar, e eu não sei o que faço, eu não consigo caminhar, né? O Tiaguinho tinha, na época, 3 anos, então não tinha condições nenhuma de socorrer a mãe. Eu falei: Jaque, eu estou a 700 quilômetros de distância de Santo Ângelo, eu também não sei o que fazer, né? O máximo que posso fazer é ficar ligando para o médico, né? Mas então, não, tudo bem, fica calmo, que eu vou dar um jeito, né? Eu desliguei o telefone, uma voz repetiu a minha frase, né? Você não é aquele que pode todas as coisas? Porque eu vivia repetindo isso, né? Deus não tem nada a ver, né? Deus não resolve meus problemas, sou eu que resolvo. E aquela frase me perguntou: você pode resolver o seu problema? Mas eu meio que, né, fiquei indiferente àquilo e deixei ele rolar, né? Dali a pouco liguei de novo, ela tinha conseguido chegar até a vizinha no prédio, a vizinha tinha levado ela para o hospital, o Gustavo nasceu com saúde, com quase 4 quilos, 3 semanas antes. Aliás, os nossos filhos sempre nasceram grandes, né? O Thiago nasceu com 4,3 kg e o Gustavo nasceu com quase 4 quilos, 3 semanas antes. Não participei da reunião, voltei para casa, conheci meu filho. 3 dias depois, viajei para Ilhéus. Nós tínhamos a convenção da igreja. Cheguei em Ilhéus, liguei para casa. A Jaque não estava em casa, falei com a minha sogra, que estava nos ajudando nesse momento. E a minha sogra falou assim: Marinho, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo falar com a Jaque, porque a criança não está bem, e alguma coisa está acontecendo, eu acho bom você ligar para o médico. Liguei para o pediatra, que era um amigo meu, e falou assim: Mário, o teu filho nasceu com um problema congênito no coração, e aqui em Santo Ângelo ele não tem esperança. Nós temos que colocar ele numa ambulância aérea, levar ele para um centro maior. Ele está num estado de anemia muito profundo e nós precisamos tomar uma providência, porque aqui eu não tenho o que fazer. Deixa eu falar com a Jaque. Não, a Jaque não, ela está em estado de choque e ela não consegue falar com você. Liguei o telefone e mais uma vez aquela frase. Tantas vezes eu repeti: se eu quero eu posso, se eu quero eu consigo, se eu quero eu faço. E aquela frase me perguntou: e agora? O que você faz? Aí eu chamei o meu chefe, né? Compartilhei com ele a situação. A empresa foi muito solidária, foi muito amiga. Ela contratou uma ambulância aérea para levar meu filho de Santo Ângelo até Porto Alegre e contratou um táxi aéreo para me levar de Ilhéus a Porto Alegre. O bom de você trabalhar numa empresa que às vezes tem essa capacidade é que você tem esse respaldo, mas não adiantou muita coisa. Posso adiantar que a ambulância foi até Porto Alegre, eu fui também a Porto Alegre, eu cheguei em Porto Alegre às 8 horas da manhã do dia seguinte, e o meu filho havia falecido às 6 e pouco da manhã. O Gustavo tinha 10 dias e ele faleceu. E aquela história, para quem é pai sabe o que eu vou dizer. Nós estamos preparados para perder pai e mãe, embora nós tememos o dia que isso chega. Mas é a natureza. Mas um pai nunca está preparado para ver um filho no caixão. Por mais que ele não tenha muitos dias de vida. Para mim, ele tinha talvez 10 dias, eu tive um contato com o Gustavo, mas para minha esposa, ele tinha 9 meses e 10 dias. Para ela foi muito doloroso. E quando eu cheguei no hospital, eu fui conversar com ela, ela falou assim: Marinho, nosso filho está com frio, nós precisamos cobrir ele está geladinho, e as pessoas estão querendo levar ele daqui, eu não vou deixar. Ela tinha surtado, ela não estava admitindo a morte da criança. E ela se deitava sobre a criança, cobria a criança e queria aquecer aquela criança.
Eu não sabia o que fazer. Eu perdi totalmente a iniciativa, não tinha a quem a recorrer. Naquele momento, talvez alguns minutos depois, tocou a campainha do quarto, 2 senhoras chegaram e falavam: a Jaqueline está? Eu falo assim: é a minha esposa. Ela falou assim: olha, nós sabemos da perda que vocês tiveram, nós queremos trazer os nossos sentimentos, mas nós queremos falar com ela. Aquelas 2 mulheres que depois eu nunca mais as vi, tenho certeza que as verei no céu, elas pegaram minha esposa, foram até o canto da sala, choraram com ela, oraram com ela e foram embora. A minha esposa chegou depois disso e falou assim: Marinho, nós precisamos fazer o atestado de óbito. Nós precisamos providenciar o translado de Porto Alegre para Santo Ângelo. E eu preciso comer alguma coisa que faz 3 dias que eu não como. Depois fiquei sabendo que a igreja de Santo Ângelo entrou em contato com a igreja de Porto Alegre. E aquelas 2 irmãs tiraram do seu tempo, não para participar de uma festa, não para participar da vida de alguém que tivesse ganhado na loteria, ou que tivesse ganhado uma rifa, ou que tivesse algo para lhes dar. Aliás, a única coisa que nós podíamos dar é a nossa dor. Mas elas foram lá. E isso começou a trabalhar no meu coração. Porque eu, o Mário, ele nunca teria a capacidade de tirar do tempo dele para ir chorar com alguém não conhecido. Nunca. Esse amor, irmãos, só está no teu coração porque Cristo pôs. Glória a Deus. Aleluia. E graças a Deus, literalmente falando, que Ele colocou esse amor no coração daquelas 2 mulheres. O que aconteceu? Nós fomos atrás dos papéis, da burocracia. E essa foi a segunda experiência que eu tive. Eu falei que eu tive 3. A primeira foi aquela lá em Curitiba, quando rompeu a bolsa. A segunda foi essa, quando o Gustavo faleceu e eu estava a 4 ou 5 mil quilômetros de distância de casa. Nós voltamos para Santo Ângelo, recebemos o amor de uma igreja que não nos conhecia, recebemos o carinho de pessoas que eu não conhecia, recebemos o carinho de pessoas que não tinham o mínimo interesse naquilo que eu tinha, ou que eu poderia ter, a não ser na nossa dor. Eu lembro ainda hoje que nós sepultamos o Gustavo no dia 6 de abril, no dia do meu aniversário de casamento. No dia do nosso aniversário de casamento, nós sepultamos o nosso filho. O pastor usou um texto de Isaías, naquela ocasião, que fala que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Que assim como a terra está distante do céu, os pensamentos e os caminhos de Deus estão distantes dos nossos caminhos e pensamentos. Aquela palavra, ela falou ao meu coração, porque eu não conseguia encontrar significado naquele momento. Eu não conseguia enxergar o amor de Deus na perda de um filho. Não conseguia. Mas o servo de Deus foi muito usado naquela ocasião. E depois eu percebi que realmente nada, absolutamente nada acontece na vida de um filho de Deus que não seja para o seu próprio bem. Mas a terceira experiência, a mais forte, foi um mês depois. Um mês depois, o meu irmão se casou em Santa Maria e nós já ainda estávamos naquele processo de cura, né? Fomos ao casamento, o casamento foi no sábado e no domingo os familiares se encontraram numa chácara, era a chácara do sogro do meu irmão. E naquele local, um local ali agrícola, né? Estavam várias pessoas, nós conversando, desfrutando da presença de pessoas que a gente não via há muito tempo. E daqui a pouco eu escuto: o trator está descendo. O trator está descendo. E quando eu olho, o meu filho estava em cima. 3 anos de idade ele tinha. Ele subiu no trator, desengatou o trator que não tinha partida, estava numa rampa, e aquele trator começou a descer,
Eu saí correndo, a única coisa que eu consegui alcançar foi o rodado do trator, e a roda traseira do trator é 1,5 a minha altura. E vocês imaginam que eu não consegui fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E aquele trator começou a descer, passou do lado de uma árvore, e eu fiquei imprensado entre o rodado e a árvore, com o rosto olhando para frente, e a velocidade do trator nem ao menos diminuiu. Aquela árvore foi raspando pelas minhas costas, e quando o Tiaguinho viu a minha situação, ele pulou de cima do trator e caiu debaixo da roda traseira. E ele não caiu atravessado, ele caiu no sentido da roda. A roda iria pegar os pés, as pernas, o tronco e a cabeça, e iria esmagar totalmente o meu filho. E Deus me perguntou: você pode parar esse trator? Ele não me perguntou com voz audível, mas em todo o processo, eu posso dizer claramente que Deus fez essa pergunta para mim. Havia ali um carro estacionado num local totalmente inadequado, era o carro de um primo meu, e o trator bateu nesse carro, era um Fiat Uno, o carro levantou as duas rodas, e ficou naquele ponto de equilíbrio que se o carro cai, o meu filho morre esmagado. Mas o carro não tombou, o carro voltou. Nós tiramos o Tiago debaixo da roda traseira com 3 anos de idade, com as 2 pernas quebradas, uma das pernas com fratura exposta, ele quebrou o fêmur e a tíbia, a perninha esquerda dele ficou 10 centímetros mais curta que a outra, porque o fêmur ele está exatamente numa região com muito músculo, e aquele músculo, quando o osso quebrou, ele trouxe a perna para trás, então ficou uma bola de carne desse tamanho. E quando eu peguei meu filho no colo, eu via que um pé vinha aqui e o outro pé ficava aqui atrás. Entramos num carro, desesperado, rumo ao hospital, e meu filho dizia para mim: pai, não chora, pai, eu vou ficar bom. E há um mês, enterrando um filho, um mês depois, uma situação como essa, chegamos no hospital, numa cidade que nós não conhecíamos, pegaram o nosso filho e levaram lá para dentro de uma sala de cirurgia. A minha esposa sentada no sofá com meus pais eram vivos ainda naquela época. Eu fui para o canto da sala e fui conversar com Deus que eu não conhecia muito bem, mas que eu tinha ouvido falar. E aí eu cheguei no canto da sala e falei assim: Deus, a minha vida está um trapo, meu casamento está uma droga, estou prestes a me separar, a minha vida profissional não me traz a mínima satisfação, enterrei um filho há um mês e o meu único filho está lá dentro. Eu não sei se ele teve o aparelho reprodutor afetado, não sei se ele teve o aparelho digestivo afetado. Quantas vezes a gente escuta falar que uma pessoa conversa depois de um acidente, logo em seguida uma hemorragia interna, a pessoa vem a óbito. Eu não sei se meu filho vai sair com vida de lá. Eu quero colocar para o Senhor o seguinte: se ele não sair com vida, eu não tenho mais forças para continuar vivendo. Mas se o Senhor me der ele com vida, eu não estou pedindo perfeito, mas com vida, eu não dou mais um passo na minha vida sem me perguntar em que direção eu vou. Naquele momento, eu entreguei minha vida a Cristo e senti um alívio que só pode ser sobrenatural, porque naquela situação nada havia mudado. Mas naquele momento eu senti um alívio sobrenatural. Saí dali, fui consolar a minha esposa. Ela também não deve ter entendido muito bem, porque esse não era meu perfil. Nunca dei atenção a ela em situações assim. Mas fui lá, consolei a minha esposa. Obrigado, irmã. Eu sou muito emotivo e assim me ajuda. Fui consolar a minha esposa. Dali a pouco chega o médico e fala assim: olha, o teu filho foi um acidente sério, grave, ele quebrou as 2 pernas, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, nós não podemos simplesmente engessar, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para colocar
um cabo na perna dele e com uma roldana, colocando o peso do outro lado, nós vamos ter que trazer esse fêmur para o lugar apropriado para depois sim engessar. Então isso vai ser um processo que vai levar aí uns 10 dias na tração para que ele possa fazer. E no momento eu pensei, puxa, meu filho é hiperativo. Pensa numa criança hiperativa, o Tiago é dali para mais um pouco. Né? E eu pensei, o Tiago vai ficar deitado numa cama, sem poder virar para os dois lados, com um ferro atravessando a sua perna, e um cabo lá na frente, com peso. Ele não vai conseguir, né? Mas, doutor, ele não vai perder a vida, não. Ele está fora de risco, está totalmente normal, não afetou outras coisas, não sei a perna. Deus cumpriu a parte dele. Agora eu tenho que cumprir a minha. Mas, queridos, olha só o que Deus fez. O Tiago ficou 10 dias deitado naquela cama, desenhando, que foi algo que ele nunca fez. O Tiago nunca parou para desenhar. Ele pediu um maço de folha, papel de cera, e enchia o quarto com aquelas gravuras que ele pintava, e depois disso ele nunca mais pintou. Né? Mas Deus proveu aquilo naquele momento para que ele pudesse ficar ali parado. 45 dias depois, o Tiago estava correndo. Glória a Deus! Meu filho tem defeitos. E até uma luta para mim e para Jaque hoje, porque meu filho não está na igreja. Meu filho hoje está fazendo engenharia mecânica, provavelmente vai ser um profissional de sucesso, está estudando na Austrália, mas há um tempo atrás ele compartilhou comigo, com a mãe, de que ele não cria em Deus como eu cria. Talvez ele creia em Deus como eu cria no passado. Ele também tem construído um Deus para ele. Mas o meu filho tem defeitos, mas não é na perna. A perna está perfeita. Mas Deus não parou ali. Deus construiu novamente o meu casamento. Glória a Deus! Hoje eu tenho uma mulher do meu lado que eu a amo, e eu sinto que ela também me ama. Eu tenho um casamento não perfeito, até porque eu faço parte dele, mas um casamento bonito, um casamento prazeroso, um casamento intenso. Glória a Deus! Eu posso dizer com muita franqueza que se hoje eu pudesse voltar atrás, eu casaria com a mesma mulher. Glória a Deus! E eu sinto que ela também tomaria essa decisão. Apesar de eu ter perdido todos os cabelos, ela casaria novamente. Eu sinto isso. Né? E Deus não parou aí. Deus fez um milagre na minha vida profissional também. Mudanças aconteceram e eu não creio que Deus tenha que se expressar nos dando prosperidade financeira para ser Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Na vida financeira, Deus definiu o que você deve fazer com 10%, e os outros 90% você deve perguntar a Ele o que você deve fazer. 10% está definido, os outros 90% você deve perguntar. Mas Deus me deu muito na vida financeira. Então foi um milagre que Ele fez também. Deus abriu muitas portas e muitas coisas aconteceram na minha vida dentro dessa área. Deus nos deu o Leonardo, que é nosso segundo filho. Terceiro filho, na verdade. Porque o Gustavo eu o terei novamente quando estiver na glória. E o Leonardo é uma bênção na vida da gente. Nossa, é um jovem que nos trouxe muita alegria. Queridos, eu quero voltar aos 2 textos que eu citei lá no começo. Há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas que ao final leva à morte. Quando eu vivi, quando eu alicercei as minhas decisões nos caminhos que eu achava direito, eu consegui construir um casamento totalmente falho, um casamento totalmente infeliz. Eu consegui construir uma vida profissional sem satisfação alguma. Eu consegui ter uma família desestruturada, e a história que eu tinha vivido na vida dos meus pais, eu estava transportando para a minha vida. Mas graças a Deus que tem o texto lá de 29, capítulo 11, onde Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e de prosperidade. Aleluia! E quando eu passei a conhecer esse Deus, Ele fez uma grande mudança na minha vida, e o melhor, o pastor Daniel comentou aqui, continua fazendo. Glória a Deus! Que Deus é um Deus de novidade. Amém! A palavra que Ele usou, eu quero usar nesse momento. Deus continua fazendo. Glória a Deus! Continua fazendo de uma forma a criar uma esperança no meu coração que o melhor ainda está por vir. Amém!
Normalmente a gente fala assim, com Jesus nós teremos a vida eterna. Não. Com Jesus nós já temos a vida eterna. Nós já somos eternos. Amém. Eu vou passar por uma morte física? Provavelmente sim, se Jesus não voltar antes. Mas espiritualmente não. Eu já sou eterno. E eu creio que aquele meu filho que tem criado um Deus para ele, um dia Deus vai falar o coração dele. Amém. E ele vai reconhecer o Deus verdadeiro. Amém. Obrigado pela oportunidade. Eu quero só colocar mais uma frase para você. Se você ainda não entregou a vida a esse Jesus, se você está aqui nessa noite, assim como eu estive lá, naquele culto lá em Santo Anjo, em que eu fui sentar na cadeira naquela igreja, eu sentei lá no fundo, atrás de uma pessoa grande, para que ninguém pudesse me enxergar. E lá Deus falou ao meu coração. Mas eu não abri meu coração. Não faça isso. Abra o seu coração. Isso tudo que aconteceu na minha vida é uma experiência pessoal minha. Ninguém vai passar por uma experiência igual, porque Deus fala com cada um de nós de forma diferente. A sarça ardente aconteceu com Moisés, nunca mais aconteceu na palavra de Deus. A maneira como Deus falou comigo. Agora a maneira como Deus está falando com você hoje, está falando com você. Você já imaginou, querido, que um Deus soberano, onipotente, onisciente, que tudo conhece, que tem tudo nas suas mãos, Ele olha para você individualmente e fala para você: ei, você, eu tenho planos para a tua vida, planos de paz e de prosperidade. E se você me buscar de todo o seu coração, você me achará. E se você me achar, eu vou fazer diferença na tua vida. Eu vou reconstruir a tua família. Eu vou reconstruir a tua carreira. Eu vou reconstruir os teus relacionamentos. Isso tudo que nós podemos enxergar aqui é muito pouco, porque a palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Nunca. Você não imagina aquilo que Deus tem preparado para você na eternidade. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Hoje você está sendo chamado. Se você nunca entregou, não perca a oportunidade, faça isso hoje. Se você já é do Senhor, mas daqui a pouco você está vivendo alicerçado nas tuas forças, daqui a pouco você está dando mais crédito à tua sabedoria, à tua capacidade de resolver os problemas, e tem abandonado o caminho do Senhor. Lembre-se que é Ele que pode fazer a diferença. Lembre-se do Mário que achava que podia fazer qualquer coisa e que teve que aprender as duras penas que somente Deus pode fazer a diferença. Não perca a oportunidade de sair daqui nessa noite com o coração voltado ao Senhor, com uma vida entregue ao Senhor. Deus jamais vai permitir uma única lágrima no olho de um filho dele que não seja para o próprio bem. E quando eu olho para trás e vejo aquilo que aconteceu na minha vida, eu vejo que tudo o que eu passei foi Deus permitindo para que aquele coração duro pudesse reconhecê-lo e ter uma vida totalmente abençoada hoje. Que Deus abençoe, meu querido. Eu quero ainda orar e pedir para que Deus esteja fazendo a obra na tua vida. Pai, obrigado por essa oportunidade que eu tive aqui hoje de falar, de testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Eu sei que muitas coisas ainda o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus que a cada dia renova as suas misericórdias sobre nós. A cada manhã, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar e te louvar e de fazer a tua vontade. E quando fazemos a tua vontade, o Senhor é um Deus que coloca a sua mão e derrama sobre nós as mais ricas bênçãos. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada coração aqui nessa noite, Senhor, e que as pessoas que abriram o seu coração possam ter uma mudança nas suas vidas, possam trabalhar para o teu reino, possam fazer a diferença nessa cidade, possam ser bênção nessa igreja. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos escuta. Tu és um Deus que vem ao nosso encontro, apesar de nós.
Obrigado em nome de Jesus.